Abrão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Presente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preiliper. Presente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Solicita ao segundo secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 15ª sessão ordinária do segundo exercício da 16ª legislatura em 18 de maio de 2026. Aos 18 dias do mês de maio de 2026, às 19 horas, na Avenida 25 de Julho, número 850, Centro, a Câmara de Vereadores esteve reunida em sua 15ª sessão ordinária. O presidente solicitou ao primeira secretária para que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente sessão. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Abrão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Gabriel Eduardo Preiliper, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrição. No grande expediente, a primeira secretária fez a leitura e despacho do expediente. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra livre e solicitou ao segundo secretário que verificasse se havia alguém inscrito, havendo 2 pessoas inscritas. Deise Graciela Retke Neuhaus, com o assunto Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e a secretária Elke Verena Bartschlichten da Silva, com o assunto Secretaria Municipal de Saúde. O presidente deu início à ordem do dia e colocou em única votação o requerimento número 014/2026, aprovado por unanimidade. Em segunda votação, o projeto de lei número 015, de 28 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração e termo de cessão de uso com a Fundação Hospitalar Alex Kriser para o repasse de recursos e a instalação da unidade do SAMU Agrolândia. Autoriza a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei número 016, de 5 de maio de 2026, institui o programa Adote um Ponto de Ônibus no município de Agrolândia, Santa Catarina, e dá outras providências, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 017, de 7 de maio de 2026, autoriza abrir crédito adicional suplementar com base em anulação parcial no valor de R$ 3.344.584,79 e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Deu entrada o projeto de lei número 018, de 13 de maio de 2026. Institui o Código de Proteção e Bem-Estar Animal no âmbito do município de Agrolândia e dá outras providências. O projeto foi encaminhado para as comissões competentes concluir seus pareceres. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberta a palavra livre para as explicações pessoais, na qual os vereadores fizeram seus agradecimentos e comentários finais às tramitações. Esses pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta como sistema oficial de arquivamento da Câmara Municipal, conforme a Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma sessão ordinária para o dia 25 de maio, às 19 horas, no local de costume. Desta forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual seria lida e apreciada na próxima sessão, e assim declarou encerrada a presente sessão ordinária. A ata está em apreciação. Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agrolândia. Indicação número 009/2026. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos do artigo 149 do Regimento Interno a presente indicação, a ser encaminhada ao senhor prefeito, que determine ao setor competente cobrança junto às empresas de telefonia móvel e à Anatel, para a melhoria da qualidade do sinal e cobertura no município, especialmente durante períodos chuvosos. Justificativa.
A presente indicação atende a um clamor constante e legítimo dos moradores de nossa cidade. É fato notório que a qualidade do sinal de telefonia móvel e de internet cai drasticamente ou fica completamente indisponível, sem área, sempre que ocorrem precipitações chuvosas em nossa região. A falta de estabilidade no serviço de telecomunicações traz sérios prejuízos aos cidadãos, destacando-se segurança e saúde. Em dias de tempestade, aumentam os riscos de quedas de barreiras, alagamentos ou acidentes. Sem sinal de celular, a população fica impossibilitada de acionar serviços essenciais de emergência, como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o SAMU. Atividade econômica. O comércio local, os produtores rurais e os prestadores de serviços dependem da conectividade para transações financeiras, como PIX e máquinas de cartão. A interrupção do sinal gera prejuízos financeiros imediatos. Direito do consumidor. O serviço de telefonia é considerado essencial pela legislação federal. O cidadão paga suas faturas em dia e tem o direito de receber um serviço contínuo e de qualidade, independentemente das condições climáticas. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo, por meio de sua assessoria jurídica e do setor competente, interceda formalmente junto às operadoras atuantes no município e notifique a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para que realizem manutenções preventivas, investimentos em infraestrutura e ampliação da potência dos transmissores na nossa região. Termos em que pede deferimento, plenário vereador Emil Jensen, Agrolândia, 25 de maio de 2026, Alan Giovanni Testoni, vereador autor. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicito ao segundo secretário que verifique se tem alguém inscrito. Há uma pessoa inscrita na tribuna, senhor presidente. Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fernando Antônio Schneider, com assunto esclarecimentos e medidas que estão sendo tomadas para mitigar os riscos à população sobre o tema do El Niño. Obrigado, vereador. Pode usar a tribuna, Fernando, por até 10 minutos. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, demais vereadores, público aqui presente, Maria. Pessoal que nos assiste pelas vias redes sociais. Hoje eu venho aqui apresentar algumas das principais ações de prevenção e preparação da Defesa Civil Municipal de Agrolândia em frente aos eventos climáticos que estão sendo bem falados. Eu vou começar por pautas. A primeira é a prevenção e investimentos. Eu estou com a garganta um pouco inflamada. A gestão municipal vem tratando a prevenção como prioridade. Já foram aproximadamente 1,1 milhão investido em desassoreamento e limpeza de rios. As localidades foram, começa no centro, Três Barras, Ipiranga, Ribeirão Garganta, São João, Rio Trombudo e região próxima a Eduardo Vil. Além disso, a Defesa Civil do Estado já liberou aproximadamente 250 mil em horas máquinas para desassoreamento e limpeza de bocas de lobo. A MAV também disponibilizou 200 horas de máquinas para o desassoreamento, porém ela estava desassoreando, estava trabalhando e estragou a máquina da MAV. O município também possui uma portaria assinada pelo governo do estado no valor de 1.400.000, que é para continuar o desassoreamento e a prevenção. Está na fase de projeto, está finalizando o projeto e vai para licitação. Infraestrutura e manutenção urbana. As ações nos rios e a gestão também vem fortalecendo a infraestrutura urbana, sendo cerca de mais de 30 ruas já foram recuperadas com pavimentação em lajotas, e mais de 600 bocas de lobo já foram limpas em diferentes regiões do município, melhorando o escoamento da água e reduzindo riscos de alagamentos. Planejamento e preparo
diante das previsões climáticas relacionadas ao El Niño e aos riscos de eventos extremos, o município está tomando algumas medidas importantes importantes de preparação. Foi cancelada a FECOL, né, festa do município. A gente está em fase de término ali da atualização do plano de contingência, aonde a última vez que foi atualizado foi usado o CPRM ali, que é o estudo que vem e faz o estudo das áreas de risco no nosso município. A última vez que o município teve foi em 2015. Depois de lá não foi feito mais nenhum estudo das áreas de risco. Então, em 2023, a gente teve a enxurrada, onde pegou vários locais aí e não foi feito o estudo depois dali. A gente também criou o GRAC. Eu entrei faz pouco tempo, então é novo. A semana que vem, a gente vai ter mais uma reunião. Aí eu vou convidar os senhores, todos os vereadores presentes aí, para participar do nosso GRAC. E está sendo definido também algumas áreas de risco ali. A gente está pegando ali a Aline, o seu Arlindo, até o nosso vereador e estamos vendo a área de risco, né, onde não, que a gente sabe, a fonte oficial está lá de 2015, mas 2023 teve vários locais que pegaram que não está lá, né. Monitoramento e tecnologia. O município também está ampliando a estrutura. A gente tem uma estação meteorológica na ponte Dona Benta. A gente vai fazer a renovação das marcações de nível de rio, como tem um marcador do nível lá do lado do prédio do infraestrutura, só que está lá atrás e pegou uns gases lá, entortou tudo. A gente vai estar recuperando e instalando novos. Busca por nova estação meteorológica. Eu estava conversando com a empresa essa semana, porém o custo é bem alto, né? O orçamento é baixo na pasta da Defesa Civil e é bem caro, né? Esses equipamentos, estação aí são bem caros. A gente está vendo pluviômetro também, eu estou vendo para colocar em pontos estratégicos, né? Colocam na Serra dos Alves, Ribeirão Garganta, Rio Novo, exemplo, onde venha dar problema na cidade. Também estamos vendo uma rede de comunicação emergencial, porque a gente só tem o telefone, internet, acabou a luz, se vai a rede, enfim, fica sem comunicação. E a comunicação precisa, né? Não é emergência, perdeu a comunicação. Aí a gente está vendo o rádio amador, internet via satélite, né? Estamos até vendo a Starlink para estar comprando, porque Starlink é show. A estrutura da Defesa Civil. A Defesa Civil também vem sendo fortalecida com novos equipamentos, né? Agora, recentemente, a gente recebeu um veículo da Defesa Civil, um Jeep Renegade ali, 4x4. Também recebemos um caminhão-pipa, onde vai auxiliar na limpeza das vias, boca de lobo, enfim, bem de grande utilidade. Eu estou vendo ali, até estou vendo com o jurídico, para criar como se fosse uma comunidade assim, de agente voluntário de Defesa Civil, só que tem que ver com o jurídico para fazer bem certinho, né? Daí a gente vai fornecer um treinamento básico, capacitar pessoas da comunidade para trabalhar numa ocorrência. Logo mais a gente vai estar recebendo o resto do kit que faltou ali, que contempla um drone, uma TV, um notebook, e também estou vendo para dar uma estruturada boa com equipamentos, motosserra, enfim, coisa que a gente não tem, né? Está bem escasso mesmo, está bem desestruturado, mas a gente está peleando e vamos estruturar a Defesa Civil. Tudo isso demonstra, né, que a gente não está esperando o problema vir para daí a gente está se prevenindo. Existe planejamento, prevenção, investimento e muito trabalho sendo realizado diariamente para proteger as famílias, reduzir os impactos das enxurradas e garantir mais segurança à população. Também aproveito para agradecer a preocupação da Casa Legislativa, aí, né, dos senhores vereadores, aí, com a Defesa Civil, com
com a população de Agrolândia. A Defesa Civil, que é uma pasta tão importante no município, né? A gente está tão vulnerável à ocorrência de enxurrada, então agradeço os vereadores aí. E seguiremos com o trabalho, com responsabilidade, união, compromisso com essa casa aí, junto à população. Somando nós aí, a gente consegue amortizar bastante impacto aí das ocorrências, né, de enxurrada e vendaval. Em dizer, a população aí ficar mais tranquila, tranquila é uma palavra difícil de dizer, né, polêmica. A gente passou 2023 e não foi fácil, né, mas acompanhar a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, acompanhar os avisos, alertas, que a gente vai passar por essa. Queria agradecer a oportunidade, agradecer os senhores aí, dizer que a Defesa Civil e a gente lá está à disposição dos senhores, o que precisar, esclarecimento, e conto com a ajuda dos senhores aí, porque eu vou precisar. E é isso, eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho outro compromisso agora, mas me coloco à disposição dessa casa aí, a Defesa Civil. Era isso. Obrigado, Fernando. Então, no momento da presidência, agradecer a presença aí do nosso coordenador da Defesa Civil, Fernando, né, que veio passar alguns esclarecimentos para a nossa população, bastante importantes. Fernando, a hora que tiver o teu plano de contingência atualizado, eu peço que divulgue nos canais oficiais da Prefeitura, que é o local mais adequado para que as pessoas procurem informação. Porque existe muita informação desencontrada e nós, agrolandenses, sofremos de enxurradas, como você comentou. A gente não vive embaixo d'água como algumas cidades. O El Niño é uma previsão, tem bastante questões meteorológicas envolvendo isso, mas não podemos criar um pandemônio em cima disso. A gente tem que ser realista e a gente tem que cobrar ações efetivas que a gente vê que estão sendo feitas. Eu até peço para você, a hora que você tiver a questão desse Rio do Centro, né, sobre a questão da limpeza, né, principalmente por causa da questão do comércio, né, e os prédios da Prefeitura, como mencionado pela Maria anteriormente, para que passe para mim, para que eu possa estar repassando para a população, né, ou se não, pelos canais oficiais a gente vai estar acompanhando também. É importante isso. E também a questão aí né, que você falou da questão de comunicação, né, e em períodos piores que vocês têm que estar no interior é importante também. Agradeço aí a tua presença. No momento da presidência ainda, então, amanhã nós temos aí, reforçando o convite novamente, que vem sendo feito aí nas últimas semanas, a 8ª Conferência Municipal de Saúde aqui de Agrolândia, que vai ser no Parque da FECOL amanhã à tarde, iniciando às 12h30 e com finalização às 17h30. Então, é importante a participação da nossa população, né, o convite que já foi feito aqui nessa casa, foi feito pela secretária Elke, e a gente estende aí para a população novamente. Terceiro assunto no momento da presidência, né, conversado com os vereadores, vai ser baixada uma portaria e a partir do mês que vem, junho e julho, as sessões da Câmara iniciarão às 18h30. Né, então, né, vai ser baixada a portaria aí só para informar a nossa população também. Nada mais havendo a tratar no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos início à ordem do dia. A primeira secretária fará a leitura dos projetos em pauta. Projeto em segunda votação. Projeto de lei número 016, de 5 de maio de 2026. Institui o programa Adote um Ponto de Ônibus, no município de Agrolândia e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 016, de 5 de maio de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Senhor presidente, eu voto contrário ao projeto. Eu acho que isso é transformar o
com o que é o dever público para a população. Então, o meu voto é contrário. Senhor presidente, meu voto é contrário. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Senhor presidente, por uma questão legal, eu tenho que ser contra esse projeto de lei. A nossa legislação diz que os serviços essenciais, e aqui nós estamos falando de um serviço essencial para a população, ele não pode ser terceirizado. Se ele não pode ser terceirizado, imagina nós começar a adotar ponto de ônibus aí, realmente, como a mídia muito bem colocou, amanhã ou depois nós estamos adotando um buraco, nós estamos adotando uma ponte, nós estamos adotando esse tipo de situação. Sou totalmente contrário a esse projeto de lei. Então, o projeto 016 foi reprovado por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Projeto de lei número 017, de 7 de maio de 2026. Autoriza abrir crédito adicional suplementar com base em anulação parcial no valor de R$ 3.344.584,79 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 017, de 7 de maio de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Senhor presidente, eu sou obrigado a ir contra esse projeto de lei, e a razão é muito simples. Nós estávamos aqui, agora há pouco, com a prestação de contas do quadrimestre. Aqui foi passado para nós de que a educação ela tem um mínimo a ser aplicado de 25%. Aqui foi apresentado um número de 23% da educação. Esse projeto de lei está retirando da educação em torno de 3 milhões para pagar a folha de pagamento. Ora, nós aprovamos nesta casa a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, para ser seguida, para ser cumprida. Nós aprovamos também nessa casa a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Como é que pode, 4 meses só, e nós já estamos com um rombo de 3 milhões e pouco? Isso é um rombo. Nós vamos estar tirando da educação, tirando da saúde, dinheiro que vai fazer falta para a nossa secretária, a dona Elke, dinheiro que vai fazer falta para a nossa secretária de educação, para outras pastas, talvez, até mais importantes, muitas vezes, a própria pasta de obras, que vão estar tirando lá valores para fazer uma folha de pagamento. O nome disso, no meu entendimento, é falta de administração do orçamento público, porque já foi aprovado, volto a dizer, LOAS, foi tudo aprovado e agora nós vamos ter que tirar para suprir folha de pagamento? E como é que vai ficar os próximos meses? E quando chega a hora no final do ano que vem, 13º, férias, essas coisas todas, de onde é que vai se tirar o dinheiro? Então, meu voto é totalmente contrário a esse remanejamento de verba, que há alguns tempos atrás, sem o aval da Câmara, seria uma pedalada fiscal. Senhor presidente, o meu voto é contrário. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Senhor presidente, meu voto também é contrário. Presidente, sou contrário ao projeto também. Então, em segunda votação, o projeto de lei número 017 foi rejeitado por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Projeto de lei número 018, de 13 de maio de 2026. Institui o Código de Proteção e Bem-Estar Animal no âmbito do município de Agrolândia e da outras providências. O
prefeito municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Agrolândia o Código de Proteção e Bem-Estar Animal, estabelecendo diretrizes e normas para a efetiva proteção e garantia do bem-estar dos animais domésticos e domesticados. Artigo 2º. Para efeito dessa lei complementar, entende-se por: inciso 1º, bem-estar animal, garantia de atendimento às necessidades físicas, mentais, fisiológicas e naturais do animal, a fim de prover-lhe uma mínima qualidade de vida. Inciso 2º, animal doméstico, aquele que, por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e ou melhoramentos ou técnico, tornou-se doméstico com características biológicas e comportamentais em estreita dependência do ser humano, podendo apresentar fenotipos variáveis diferentes das espécies silvestres que os originaram. Terceiro, animal domesticado, aquele de populações ou espécies advindas da seleção artificial imposta pelo ser humano, o qual alterou características presentes nas espécies silvestres originais. Quarto, tutela responsável, conjunto de deveres destinados ao atendimento das necessidades físicas, mentais, fisiológicas e naturais do animal e a prevenção dos danos que ele pode causar. Quinto, tutor, toda pessoa natural responsável pela tutela do animal, seja ele advindo de ninhada, compra e venda, permuta, doação ou adoção. Sexto, cão comunitário, animal sem proprietário ou tutor identificado e que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua responsável único e definido. Sétimo, maus tratos, todo e qualquer ação ou omissão decorrente de negligência ou imperícia, ato voluntário e intencional, voltado contra os animais que lhe acarrete a ausência de atendimento às suas necessidades físicas, mentais, fisiológicas e naturais e o abandono em qualquer condições. 8. Abandono, ato intencional consistente em deixar o animal doméstico ou domesticado desamparado em áreas públicas ou privadas, com o intuito de não mais reavê-lo. 9. Condições inadequadas. A manutenção de animais em contato direto ou indireto com outros animais de comportamento agressivo, ou portadores de doenças infecciosas ou zoonoses, ou ainda em alojamentos de dimensões inapropriadas à sua espécie e porte. 10. Adoção. Aceitação voluntária e legal de tutela de animal por pessoas naturais que se comprometem a mantê-los permanentemente em condições de bem-estar. 11. Eutanásia, morte induzida, sem dor, agonia e sofrimento, por meio de utilização ou emprego de substância apta a produzir a insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal. Título 2º, Disposições Gerais, capítulo 1º, da tutela responsável. Artigo 3º. Todo proprietário de animal doméstico ou domesticado é considerado seu tutor, devendo zelar pela sua saúde, higiene e bem-estar e exercer a tutela responsável que consiste em: inciso 1º, mantê-lo em perfeitas condições de saúde e higiene, proporcionando-lhe fácil acesso à água e alimentação. 2º, manter a sua vacinação em dia. 3º, proporcionar-lhe condições médico-veterinárias sempre que necessário. 4º, mantê-lo em local adequado ao seu porte, limpo, arejado, com acesso à luz solar
e com proteção contra as intempéries climáticas. 5. Remover os dejetos deixados pelo animal em vias e logradouros públicos, bem como reparar e ressarcir eventuais danos por ele causados. 6. No caso de falecimento do animal, conferir a destinação adequada ao seu cadáver. Parágrafo único. Os cuidados elencados no inciso 1º a 5º deste artigo deverão perdurar durante toda a vida do animal. Artigo 4º. É expressamente proibido, inciso 1º, privar os animais de alimento, água e cuidado médico-veterinários. 2º, manter os animais em local desabrigado, expostos a intempéries climáticas. 3º, manter os animais em locais insalubres ou em precárias condições sanitárias. 4º, deixar os animais soltos em vias e logradouros públicos sem o acompanhamento de seu tutor. 5º, abandonar sob qualquer pretexto o animal em áreas públicas ou privadas. 6º, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, queimar, mutilar ou outro ato que cause dor, agonia ou sofrimento aos animais. 7º, utilizar ou empregar métodos que causem sofrimento, aumento da dor ou morte lenta em todo animal cuja recuperação seja considerada impossível e a eutanásia seja necessária. Artigo 5º. É permitido o passeio de animais domésticos ou domesticados em via e logradouros públicos do município, desde que o tutor porte os objetos necessários para recolher eventuais dejetos de seu animal. Parágrafo único. O passeio de cães em vias e demais logradouros públicos do município deve ser realizado com acompanhamento do tutor, munido de coleira e guia, e para os animais de comportamento agressivo também será exigida a utilização de focinheira. Capítulo 2º. Do órgão responsável pela política do bem-estar animal. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural é o órgão responsável pela execução da política pública municipal de proteção e bem-estar dos animais domésticos e domesticados no município de Agrolândia. Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, visando a garantia do bem-estar animal, dentre outras atribuições. Inciso 1º. Difundir na coletividade, promovendo campanhas educativas e de conscientização à necessidade de tratamento digno e respeitoso aos animais e a prática de tutela responsável. 2º, prevenir, monitorar, fiscalizar e penalizar administrativamente os responsáveis por maus tratos e abandono de animais no município, sem prejuízo da competência das demais autoridades públicas. 3º, envolver a comunidade e a iniciativa privada no combate aos maus tratos e ao abandono dos animais no município. 4º, executar as ações governamentais para o controle populacional de cães e de gatos de rua junto à população de baixa renda, com esterilização e identificação de animais. 5º, realizar outras atividades destinadas à efetiva proteção e garantia do bem-estar dos animais domésticos e domesticados. Seção 1. Da destinação dos animais errantes ou em situação de abandono. Artigo 7º. Os animais de rua ou em situação de abandono devem ter as seguintes destinações, a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Inciso 1º. Resgate com posterior devolução ao local de procedência, devidamente esterilizado e identificado. 2º. Resgate e encaminhamento para doação e adoção, devidamente esterilizado e identificado. 3º. Eutanásia mediante recomendação de médico veterinário. Parágrafo 1º. Não pode ser dada a destinação prevista no inciso 1º do caput desse artigo
aos animais que possuem histórico de mordeduras ou outros agravos produzidos contra seres humanos ou outros animais. Parágrafo 2º. Não pode ser dada a destinação prevista no inciso 1º e 2º do caput desse artigo aos animais que apresentam sinais ou sintomas de doenças infecto-parasitárias, que ofereçam risco à saúde de humanos e de outros animais, bem como risco de comprometimento ambiental. Subseção 1 do resgate. Artigo 8. Cães e gatos errantes ou em situação de abandono, excetuados os que tiveram que ser imediatamente eutanasiados, poderão ser resgatados e encaminhados para avaliação e eventual tratamento médico veterinário, sendo após esterilizado e identificado, e então encaminhados a uma das destinações previstas no artigo 7º dessa lei complementar. Artigo 9º. O tutor de um animal doméstico ou domesticado, já identificado e cadastrado, e que venha a ser encontrado em situação errante ou de abandono, será prontamente notificado para resgatá-lo no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Parágrafo único. Sem prejuízo da multa aplicável ao tutor, não havendo o resgate no prazo estipulado, o animal ficará sujeito a encaminhamento para uma das destinações previstas no artigo 7º dessa lei complementar. Artigo 10. Todas as despesas decorrentes do resgate, tais como transporte, tratamento médico veterinário, hospedagem, esterilização, identificação e cadastramento, correrão as despesas do tutor. Subseção 2. Do cão comunitário. Artigo 11. Fica reconhecida a figura de um cão comunitário, sendo o animal sem proprietário ou tutor identificado, e que se estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua responsável único ou definido. Artigo 12. Os cuidados com a saúde, higiene e demais atos necessários à preservação do bem-estar de cães comunitários não poderão ser realizados em vias de circulação, passeio, praças e demais ambientes públicos. Subseção 3. Da doação e adoção. Artigo 13. O animal destinado à adoção deve, inciso 1º, estar socializado em conformidade com sua idade. 2º, estar esterilizado. 3º, estar identificado e cadastrado. Artigo 14. O adotante deve assinar termo de responsabilidade e receber informações sobre comportamento e bem-estar animal, bem como ser cientificado da possibilidade de visitas da autoridade do bem-estar animal e a sua residência para acompanhar o desenvolvimento da adoção. Artigo 15. Os animais também podem ser doados a entidades de proteção animal que possuam programas de adoção. Parágrafo único. Os abrigos das entidades de proteção animal devem oferecer todas as condições necessárias para o bem-estar dos animais, em consonância com as disposições dessa lei complementar e demais normas vigentes. Capítulo 3º. Do Programa Permanente de Controle Populacional de Cães e Gatos. Artigo 16. Fica criado no âmbito do município de Agrolândia o Programa Permanente de Controle Populacional de Cães e Gatos, que consiste no conjunto de ações dirigidas ao controle reprodutivo destes animais, conforme metodologia que garanta a promoção da saúde, a preservação do meio ambiente e o bem-estar animal. Parágrafo único. São ações do Programa Permanente do Controle Populacional de Cães e Gatos. Inciso 1º, identificação e cadastramento. Inciso 2º, controle reprodutivo das populações de cães e gatos. Terceiro, esterilização periódica de animais errantes
abandonados e cuja tutela seja exercida por população de baixa renda ou ainda programa de esterilização a preço social. Quarto, controle e fiscalização da adoção. Quinto, implantação de programas educativos. Seção 1º, identificação e cadastramento. Artigo 17. Todo tutor de cães e gatos deverá obrigatoriamente identificá-los e cadastrá-los no órgão de bem-estar animal. Parágrafo único. Ficam dispensados do cadastramento de que trata o caput desse artigo os animais que ingressarem no município em caráter temporário, assim compreendidos aqueles cuja permanência no município perdure por prazo não superior a 90 dias. Artigo 18. Entende-se por identificação a atribuição de um código individual permanente a cada animal, que deverá garantir a eficácia e a segurança do mecanismo em relacionar o tutor ao cadastro do seu animal, podendo ser, a critério da autoridade competente, por tatuagem ou método eletrônico microchip. Artigo 19. Entende-se por cadastro e anotação oficial dos dados relativos aos tutores e seus animais relacionados. Parágrafo único. O cadastro de cães e gatos deverá ser providenciado por seus tutores junto ao órgão de bem-estar animal, no prazo máximo de 1 ano, a contar da edição da presente lei complementar, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, por ato do Poder Executivo Municipal devidamente fundamentado. Artigo 20. Havendo transferência da tutela do animal, o novo tutor deverá proceder à atualização dos dados do cadastro no máximo de 30 dias. Parágrafo único. Inexistindo documentação de transferência, o tutor anterior permanecerá como responsável pelo animal por todos os efeitos legais. Artigo 22. Em caso de saída do município em caráter definitivo ou de óbito do animal cadastrado, cabe ao tutor comunicar o ocorrido no prazo máximo de 30 dias ao órgão de bem-estar animal, bem como atender aos dispostos no inciso 4º do artigo 3º dessa lei complementar. Seção 2. Controle reprodutivo de cães e gatos. Artigo 22. O município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, providenciará de acordo com a sua disponibilidade orçamentária. Inciso 1º. A esterilização periódica e gratuita de cães e gatos errantes, abandonados e tutelados por indivíduo de baixa renda, por intermédio de métodos cirúrgicos minimamente invasivos. Segundo, a informação e conscientização da população sobre a importância do controle reprodutivo de seus animais e tutela responsável. Parágrafo 1º. Para efeitos exclusivos dessa lei complementar, entende-se como indivíduo de baixa renda aquele cujos rendimentos não ultrapassem a 2 salários mínimos mensais, devidamente comprovados mediante estudo social e apresentação de documentos comprobatórios, a encargo da Secretaria de Assistência Social. Parágrafo 2º. Para a concessão dessas ações, poderão ser firmados parcerias com entidades de proteção animal, organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, mediante realização de mutirões de esterilização ou atendimento individual pré-definido em calendários anuais. Seção 3. Criação, comercialização, doação e adoção de cães e gatos. Artigo 23. A reprodução, criação e comercialização e doação de cães e gatos são livres, desde que obedecidas as regras estabelecidas na presente lei complementar e na legislação estadual e federal vigentes. Artigo 24.
todo estabelecimento que comercialize, exponha à venda, hospede ou aloje cães e gatos deve possuir parecer técnico favorável do órgão municipal do bem-estar animal, antes da liberação definitiva do alvará de localização e funcionamento. Artigo 25. Além dos demais requisitos exigidos pela legislação local, para a obtenção do alvará de localização e funcionamento de estabelecimento que explore as atividades de que trata essa seção junto ao município, o interessado ainda deverá apresentar, inciso 1º, responsável técnico com habilitação profissional de médico veterinário junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, CRMV. Segundo, cópia do contrato social ou documento equivalente. Terceiro, demais documentos estipulados em regulamento e em outros de âmbito estadual ou federal pertinente. Artigo 26. Os estabelecimentos comerciais, incluindo canis e gatis, estabelecidos no município de Agrolândia, somente poderão comercializar, permutar ou doar animais previamente identificados e cadastrados junto ao órgão responsável pelo bem-estar animal. Inciso 1º. O animal somente será repassado após o seu cadastro junto ao órgão de bem-estar animal com identificação do adquirente ou donatário, cujo custo correrá por conta do interessado. Parágrafo 2º. Os animais somente podem ser comercializados, permutados ou doados após o prazo de 50 dias de vida, que corresponde ao período mínimo de desmame. Parágrafo 3º. O comerciante, permutante ou doador deverá fornecer comprovante individual de vacinação, no qual deverá constar no mínimo: primeiro, o número do cadastro do animal. Segundo, informações quanto à espécie, raça, sexo, tipo e cor de pelagem, predominante e sinais característicos do animal. Terceiro, as vacinas já aplicadas. Quarto, assinatura e carimbo do médico veterinário responsável. Parágrafo 4º. Aquele que mantiver sob sua tutela a quantia superior a 6 animais, ainda que sem fins comerciais, fica obrigado ao cumprimento das condições instituídas no caput e parágrafos desse artigo, acentuados os protetores e lares temporários devidamente cadastrados. Artigo 27. Somente será permitido a realização de eventos de adoção de cães e gatos após a obtenção de autorização do órgão municipal responsável pelo bem-estar animal. Parágrafo 1º. Os eventos poderão ser realizados em locais públicos ou privados. Segundo, o evento poderá ser realizado sob a responsabilidade da pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, mantenedora ou responsável por cães e gatos, após cumpridas as exigências dessa lei e com autorização do órgão competente. Terceiro, para fins de obtenção de autorização, o promotor do evento deverá apresentar ao órgão de bem-estar animal relação dos animais a serem expostos, informando espécie, raça, sexo, tipo e cor da pelagem, predominantes sinais característicos e outros elementos pertinentes. Quarto, não será permitida a participação de animal no evento de adoção que não esteja informado na relação apresentada ao órgão do bem-estar animal. Quinto, o possível adotante deve ser amplamente informado e conscientizado sobre a convivência com o animal, noções de comportamento, expectativa de vida, provável porte na fase adulta, necessidades nutricionais e de saúde e demais fatores relevantes ao bem-estar animal. Artigo 28. Os animais somente poderão ser expostos por um período máximo de 8 horas e desde que o local utilizado possua dimensões compatíveis com o tamanho e o número dos animais
permitindo-lhes movimentação e descanso adequado. Capítulo 4, das infrações e penalidades. Artigo 29. Sem prejuízo das responsabilidades civis ou penais cabíveis, os infratores das disposições dessa lei sofrerão, alternativa ou cumulativamente, as seguintes penalidades. Inciso 1º, advertência. 2º, multa. 3º, interdição total ou parcial, temporária ou permanente de locais e estabelecimentos. 4º, suspensão de atividades. 5º, apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos utilizados na infração. 6º, destruição ou inutilização de produtos. 7º, proibição de aquisição, guarda ou tutela de animais por até 2 anos. Parágrafo 1º. A cumulatividade de penalidades será avaliada pela autoridade no ato da fiscalização. Parágrafo 2º. A penalidade da multa será aplicada em dobro na hipótese de reincidência ou ocorrência de morte do animal. 3º. Responderá pela infração aquele que, por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. Artigo 30. As infrações punidas com multas classificam-se em: inciso 1º, leve, multa de 25 UFMs. 2º, média, multa de 100 UFMs. 3º, grave, multa de 200 UFM. Artigo 31. A multa por infração leve poderá ser convertida em advertência caso o infrator não seja reincidente e a autoridade entenda a medida como mais educativa. Artigo 32. Sendo reincidente o infrator, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo único. Constitui reincidência a prática da nova infração pelo mesmo agente dentro de 2 anos. Artigo 33. Quando o infrator cometer 2 ou mais infrações simultaneamente, aplicar-se-ão cumulativamente as respectivas penalidades, sem possibilidade de conversão em advertência. Artigo 32. Constitui infração contra as normas de bem-estar dos animais a inobservância de qualquer preceito dessa lei e da legislação complementar. Capítulo 5. Autuação, processo administrativo e arrecadação. Artigo 35. Constatada a infração, lavrar-se-á auto de infração com: inciso 1º, tipificação da infração. 2º, local, data e hora. 3º, identificação do infrator. 4º, declaração do agente público autuador. 5º, identificação do agente autuador. Artigo 36. Lavrado o auto de infração, será expedido notificação para a defesa em até 15 dias. Parágrafo único. O auto será arquivado se considerado inconsistente ou irregular. Artigo 37. Não sendo apresentado defesa ou sendo indeferida, será aplicada a penalidade legalmente prevista. Artigo 32. Artigo 38. Na decisão, caberá recurso administrativo no prazo de 15 dias. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Artigo 39. No caso de multa, o pagamento deverá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, não inferior a 30 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Artigo 40. Os valores arrecadados com a multa serão recolhidos em conta vinculada ao município para aplicação em programas e ações voltadas à defesa e proteção de animais. Título 3. Disposições finais. Artigo 41. Essa lei complementar não se aplica à
avifauna silvestre, nativa ou exótica, cuja competência foi conferida ao órgão estadual competente pela Lei Complementar Federal número 140/2011. Nem limita a atuação dos órgãos ambientais competentes nas esferas estadual e federal. Artigo 42. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento do órgão do bem-estar animal. Artigo 43. As disposições dessa lei aplicam-se aos casos nela previstos, prevalecendo sobre normas municipais que disciplinem a mesma matéria quanto conflitantes. Artigo 44. Essa lei entra em vigor 45 dias após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Agrolândia, 13 de maio de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 018, de 13 de maio de 2026, em discussão, em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de entrada. Projeto de resolução número 003/2026, de 21 de maio de 2026. Autoriza a entrega de bens desnecessários e não incorporáveis ao Poder Executivo Municipal. Encaminho o projeto de resolução número 003/2026, de 21 de maio de 2026, para que as comissões competentes concluam seus pareceres. Declaro aberta a palavra para as explicações pessoais, começando pelo vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os caros colegas vereadores da mesa. Cumprimento a todos que nos assistem presencialmente e que nos assistem em suas casas. Eu gostaria de começar minha fala parabenizando a todas as costureiras, né, pela passagem do dia, e também falar sobre o projeto 16, no qual eu fiz votação contrária. O projeto adote um ponto de ônibus. Eu fui contrário porque eu entendo que o poder público tem a responsabilidade de fazer os pontos de ônibus. Aí sim, em segundo momento, criamos uma lei para que a iniciativa privada ajude na manutenção e na conservação dos mesmos. Porque senão isso fica se alongando, o poder público fica jogando isso para o poder privado, então acaba alongando ainda mais e as crianças hoje não podem esperar muito por isso, né? E também sobre o projeto número 017, no qual também meu voto foi contrário, pela preocupação com os remanejamentos realizados, especialmente pela retirada de recursos importantes na manutenção de estrada, reforma de educação, materiais escolares, na inclusão e investimentos futuros no município. Então, por isso também que o meu voto foi contrário. Falar também um pouco sobre a minha indicação, um pouquinho que aconteceu na última enxurrada, né? Houve muita preocupação de pessoas por não ter contato com familiares, né? Devido às fortes chuvas, né? E também à falta de sinal. Isso vem sido bem recorrente em nosso município. Qualquer chuva, qualquer fio que acaba molhando, acaba faltando energia, faltando sinal, faltando comunicação entre as pessoas. Então, isso acaba influenciando em muitas coisas aí na cidade, né? Então, a gente tem que unir forças, né? E tomar providências quanto a isso, né? Tanto o poder público, se precisar de nós aqui, alguma coisa, fazer uma carta, conversar com o pessoal da Anatel. Eu acredito que quanto mais pessoas estarem fazendo reclamações, acredito que mais eles melhor vão olhar para nós, né? E também gostaria aqui de parabenizar, né, o executivo, né, ali no Pica-Pau Amarelo, né, tanto ali a construção quanto as calçadas, né, ficaram ótimas, né? Mas eu fui procurado por algumas pessoas a respeito da sinalização e da via danificada no local, né? Aonde causa preocupação
pelas pessoas que trafegam nesse local em horário de pico, né? Então, o ônibus acaba aí parando na própria via e, pelo menos, então, né, como nesse primeiro momento, melhorar mais a sinalização, se der para arrumar também, né, a estrada ali, melhorar o ponto ali, seria de muita gratificação aí para todos nós. E fica aí o Poder Executivo que tome alguma providência perante isso. E no mais, seria isso. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Alain. Com a palavra, a vereadora Lígia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores e a todos que nos assistem. Agradeço ao Fernando pelas explicações. E, claro que faltaram algumas coisinhas, mas futuramente a gente pode estar novamente chamando ele aqui, né? Como até o presidente Daniel comentou. Gostaria de reforçar o convite que o presidente Daniel também já comentou anteriormente sobre a Conferência de Saúde e dizer que todos os profissionais da saúde, não só os da iniciativa pública, mas principalmente do setor privado e a população, aproveitem o dia de amanhã. Que este é o momento de a gente dizer o que a gente não concorda, né, dizer o que pode ser melhorado. Então, a hora é essa. Espero vocês amanhã, porque eu estarei aqui. Aliás, não aqui na Câmara, no parque. Também falar do projeto de lei número 16, pensando bem, olha, adotar, a gente acha que adota uma criança, dá um lar para ela, adota um animalzinho de estimação, protege, cuida. Talvez um jardim, né, de um bem público, mas adotar ponto de ônibus daí já é meio complicado, né? Pensando bem, não está fechando o caixa. Sobre o projeto de lei número 17, também, né, tirar verbas de um lugar para a folha de pagamento também já é demais. Não concordo. E sobre o projeto de lei número 18, esse sim eu concordo, né? Temos inúmeros artigos, parágrafos para estudarmos. É bastante importante não só para controle populacional, né? Mas é responsabilidade social e amor pelos animais. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora Lígia. Com a palavra, o vereador Abraão. Senhor presidente, muito boa noite, demais vereadores, servidores da casa, quem nos assiste via internet e as pessoas presentes aqui no plenário. Eu quero começar fazendo um comparativo de trabalho. Durante a semana passada, eu fui de segunda a sexta-feira, eu trabalhei. Eu não tenho empresa, meu filho tem uma empresa, eu trabalho para ele, então eu estava trabalhando com o caminhão dele, puxando o cascalho lá do Rio Novo para as diversas áreas do município. Estavam a patrola, o rolo e os caminhões puxando cascalho. Durante 4 dias, se pegar e fizer a medição, não fizeram 1 quilômetro de cascalhamento do Rio Novo. Na sexta-feira, ficou as máquinas paradas lá. Segunda, eu fui me informar, que a gente não quer falar besteira, a patrola quebrou. Daí fui me informar, porque a outra está quebrada também. Daí a gente, como o conserto é fora do município, o que eu ouvi é que provavelmente, até o final de semana, a gente tem essas 2 máquinas de novo trabalhando. O motor de arranque, o botãozinho de ligar, e a outra é a bomba d'água. É o que temos, ou o que nos proporcionam, né? Lá em cima do São João, eu já pedi para a Aline, ela disse que fez um estudo, foi feito um estudo ambiental, foi protocolado isso, e precisa o alargamento daquelas estradas lá que o pessoal só precisa das estradas, esse pessoal que produz, que planta lá, eles me disseram, só precisam delas 2 vezes por ano, na hora de colher e na hora de se preparar o terreno, que eles são com os caminhões puxando o calcário lá, e são carretas, bicarretas, né, bicaçambas, e elas não têm estrada para fazer, e a estrada agora, o sol não seca, está tudo banhado, tudo bem complicado. Queria pedir carinhosamente que fosse dar uma olhada para fazer o alargamento daquela situação lá. Também dizer que eu trouxe uma emenda
do deputado Ismael, que a gente entregou sexta-feira lá no hospital, R$300 mil. Que seja bem gasto, o Joacir é uma pessoa excepcional, bem centrado, e eu sei que vai ser bem gasto, e a gente tem que trabalhar para ver se consegue mais. Teve uma pessoa que me ligou hoje, que foi no atendimento lá do posto de saúde do Três Barras. Não está chovendo, mas pinga água da lâmpada em cima da mesa do atendente, sem chuva. Vocês imaginam a situação. Espere mais um pouquinho. Tem mais? Tem mais. A respeito dos projetos que eu fui contrário, o Tribunal de Contas do Estado já vinha alertando a queda da arrecadação. O senhor presidente é sabedor dessa situação, a qual eu fui informado, passei para casa, e falta de planejamento gera quebradeira. Então, não temos nada a dizer, né? Eu sou muito favorável, não à adoção de ponto de ônibus. Eu sou favorável da participação público-privada. Isso é muito interessante. Isso traz as indústrias para perto do poder público, e o poder público também assume um compromisso, mas essa é participação, não é doação. Né? É o meu ponto de vista a respeito do projeto. Votei contra os dois, justo por causa disso. E pegando um ganchinho aí do nosso vereador Alain, parabéns pela indicação. E o que você está pedindo ali, que o pessoal está pedindo no São João, que é a pintura das faixas, identificação, ficou muito bonito. Eles fizeram de paver na frente, eu fui lá, olhei. O entulho eles deixaram lá. Espero que tirem aquele entulho que ficou no canto do muro. Ficou bem, bem bom. Mas nós ainda precisamos ali, essas faixas de segurança, alerta, placas indicando o que está acontecendo ali. Aquela rotatória no encruzo da Eduardo Vil ali, a rotatória aqui na frente do Zeferino, onde dá acesso ao Eduardo Vil, é uma enormidade de problemas, e a gente não vê nem disposição de melhorar, quanto mais ação. Seria isso. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador Abrão. Com a palavra, o vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares aqui, demais vereadores aqui presentes. Boa noite aos nossos funcionários públicos, quem está aqui também nos assistindo. Um cumprimento especial aqui para Maria Elizabeth. Maria Elizabeth, agradeço aqui de público, né, o teu esforço em providenciar a documentação que veio para mim. Na verdade, 2 caixas enormes, com 12.800 páginas. Tenho certeza que te deu muito trabalho para você, para o pessoal que está lá com você, mas, por favor, em nenhum momento a intenção deste vereador é prejudicá-los ou onerá-los com bastante trabalho. Ao contrário, faz parte do meu serviço de fiscalizar, de ver. E, a título de informação, daquelas 2 caixas, uma caixa eu já separei, que precisa rever com mais carinho, né, e a outra está tudo certo. Então, nós temos aí 6.000 e poucas páginas que está certo, e então já é um bom começo. Tá? E não estou dizendo que o resto esteja errado, mas chamou a atenção alguns detalhes lá que vamos estar futuramente falando a respeito. Cumprimento também aqui dona Dolores, que está aqui sempre nos acompanhando, presente, a Dagmar também, né, a Dagali. Então, é muito bom ter vocês. O nosso menino é filho do nosso vereador aqui também, que está aqui com nós direto aí, o Ravi, um nome muito bonito, Ravi. Fazer um agradecimento aqui, já que várias vezes já falei que nós criticamos, mas quando é feito, você tem que reconhecer o que é o trabalho que é feito. E eu cobrei do nosso secretário, do Arlindo Dias, secretário e vice-prefeito, secretário hoje é a Aline, né? Mas cobrei diretamente do Arlindo, porque a especialidade dele é ponte. Eu cobrei que fizesse uma ponte lá no Tiodola, lá em cima, já na Tifa,
Guimarães Tifa Garcia. Na Tifa Garcia. O Teodola pediu uma ponte, ele foi lá prontamente, junto com o Juruna também, que é outro companheiro nosso aqui, que a gente pede as coisas, e ele acaba entrando e ajudando a fazer também, com muita eficiência, e fizeram a ponte lá, e diz que uma ponte exemplar, uma ponte muito boa. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, Arlindo, muito obrigado pela tua atenção. Óbvio que não precisaria estar aqui agradecendo, porque é obrigação, mas dentro do quadro que nós vivenciamos no município, cada coisa que faz é obrigado vir um agradecimento, e justo e merecido, a você, a Aline, que se empenharam lá para fazer esse trabalho. Com relação ao nosso secretário, o menino aqui, o Fernando, né, que é o diretor aí da Defesa Civil, dizer, Fernando, que a tua empreitada é das braba que você tem pela frente. Porque quando fala em prevenção, não é a Defesa Civil que tem que fazer prevenção. Quem tem que fazer prevenção é o município. A prevenção não é Defesa Civil. A Defesa Civil ela tem que se preparar, e daí é louvável fazer uma capacitação de pessoas para, numa hora da emergência, ter pessoas para auxiliar nessa capacitação, né? Isso é muito fundamental. A questão das réguas nos rios, que tem que ter essas réguas, que é para poder ter um norte de onde é que está alagando, onde é que não está. Essas coisas são fundamentais, e tenho certeza, Fernando, que você vai fazer isso muito bem. Agora, a prevenção, né, não bate. Alguns números aqui, Fernando, não sei quem que te passou esses números, mas 30 ruas calçadas e etc. Eu não sei se nós temos 30 ruas no município, é complicado. 600 bocas de lobo, aí nós estamos falando de números fantasiosos, né? Vamos devagar com as coisas, vamos devagar, né? Calçar 30 ruas como prevenção para cheia e 600 bocas de lobo, isso é fantasia. Nós estamos vivendo que mundo? Não é a cidade dos sonhos que eu estou vendo, a não ser que eu estou cego. Mas está complicado de engolir essas coisas aí. Falar em prevenção, nós temos rios aí, está cheio, nós estamos falando toda semana aqui da necessidade de dragar, de afundar rios. Estão me ligando lá o riozinho do São João, que passa lá atrás, na Cancha do Miro, e vai embora. Isso lá é uma tragédia anunciada que está lá, e que não se é feito nada. A questão de dragagem de rio, aqui atrás da prefeitura, vamos fazer uns muros em volta da prefeitura e vamos deixar a água entrando dentro. Por que não botar uma máquina, não afundar, não cavar, não fazer um projeto sério? Faça um projeto sério. Vão ali, façam 2, 3 metros de largura, 4 metros de fundura, metam concreto dos lados e no fundo, como foi canalizado o rio Caveira em Lages. Toda enchente que dava, o Caveira estava lá matando gente. Aqui nós estamos levando com paliativo, e não é de hoje, senhores. Não estou falando isso aqui, não, para acusar essa ou aquela administração. Isso vem de tempo, que não existe planejamento, e a falta de planejamento leva ao fracasso total. E falta de planejamento leva a ter que fazer aditivo, como nós viemos aqui para nós fazermos, liberar 3 milhões e pouco para cobrir rombo não sei de onde. Então, vamos administrar com seriedade, vamos botar o coração na coisa pública, vamos ter empatia com as pessoas. É o que está faltando, infelizmente é o que está faltando. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os colegas vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário e que nos acompanham pela internet. Ser solidário também à indicação do vereador Alain, aí, que lembrou bem do sinal de internet, de celular, né? De vez em quando está caindo, ficamos 2, 3 dias sem celular aí. Eu acho que quanto mais reclamar, de repente a prefeitura está informando a Anatel, né? Isso aí, daqui a pouco eles são obrigados a fazer alguma coisa para melhorar esse sinal. Uma cobrança aqui que veio para a secretária de obras, é uma caixa de lixo que eles pediram lá no Ribeirão das Pedras, lá em cima na escolinha. Me falaram que não tem nenhuma caixa lá para o pessoal deixar o lixo, o pessoal que vem do interior, para poder deixar o lixo, né? Falar também
da votação do projeto 16, que eu fui contrário. Eu acho que tentar transformar o que deveria ser um serviço público eficiente em um ato de caridade ou voluntariado dos moradores é, no fundo, um atestado de incompetência administrativa da gestão municipal. A zeladoria urbana deve ser cobrada da prefeitura e não terceirizada para quem já financia o sistema. E também dizer que esses pontos de ônibus, claro, tem a parte da população também, que a obrigação da população em relação a isso é manter a limpeza desses pontos de ônibus, manter a ordem dos pontos, né? Então, assim, o projeto em si não é ruim, só que, por exemplo, que nem a Casa Próxima, que já tem, né? Então, lá foi adotado para manter a casa, manter a limpeza. Eu acho que no futuro próximo aí a gente pode estar fazendo esse projeto e estar passando aí nessa casa para alguém não ser adotado, mas de repente manter por uma empresa, né, esses pontos de ônibus, que é tão cobrado, né, que a gente cobra desde o começo do mandato e até agora não foi feito ainda os pontos de ônibus para as crianças, né. O projeto 17 também, né, acho que todos já explicaram. Então, tirar dinheiro de uma pasta para outra e aí já vê que o planejamento já não tá fechando, né. Deixar a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, pessoal que está presente hoje nessa casa aí. É sempre um prazer ter vocês junto aí assistindo essa sessão aí com a gente. Quero começar fazendo uma cobrancinha aí da nossa secretária ali. Eu acho que na sessão passada já teve algum vereador cobrando, no início da 25 de julho, lá perto de Floresta, em frente à vidraçaria. Tem 2 trechos ali que estão sortando as lajotas. Então, pedir ao secretário de dar atenção, porque as lajotas lá fica perigoso lá, se torna muito fácil de alguém enroscar o carro ou uma moto passar lá e acabar rodando. Fui cobrado hoje também pela ponte do Rio Bonito, onde dá acesso quase para o Rio Bonito 2. Aquela ponte ali já cobrei, tem umas frestas ali, está perigoso. Estou avisando, o pessoal vem cobrando. Então, tem muita gente que trafega ali de moto, bicicleta à noite para ir trabalhar. Então, pedi ao secretário aí dar uma atenção lá para estar fazendo esse reparo lá. Quero parabenizar aí a Maria Elizabeth, a Sirlene, por ter vindo fazer a apresentação aí das metas fiscais, né? Então, parabéns aí, bem explicado. Dizer que do projeto 016, eu não vejo nada errado aí, da pouco das empresas ser parceira. Eu sei que é do poder público o dever de fazer esses pontos de ônibus, que a gente já vem cobrando também há anos, há tempo atrás, e nunca saiu do papel. Mas eu acredito que vai sair alguma coisa ainda. Para mim, não vejo nada de errado a empresa fazer uma parceria e fazer alguns pontos de ônibus aí nas nossas ruas. Aí. Na gestão passada, parabenizar o vereador Hélio, que fez um projeto de lei para adotar uma praça. Olha só que legal. Então, nada contra, fui favorável. Então, acho bacana esse projeto 016 aí também. Parabéns ao Executivo de ter essa iniciativa aí. No meu ponto de vista, né? O voto é liberado, né? Cada um sabe que faz. Se é favorável, é contrário. Então, eu fui favorável. Sobre os rios ali também, do seu João ali atrás, ali fui cobrado por alguns moradores. Já repassei a secretária também para fazer essa limpeza. A gente sabe que se não fazer, vai acabar afetando algumas casas, o próprio colégio. Então, pedi uma atenção lá nesse Rio do São João lá também. E vários outros pedidos, né, que eu sei que vocês também vêm pedindo, vêm cobrando. Muitas vezes a gente vem conversando, trocando ideia entre nós mesmos, só que não é fácil fazer as coisas acontecer tudo de uma vez só. Então, a gente está aí, com o nome à disposição, sempre cobrando e tentando ajudar um ao outro aí. Então, era isso aí, senhor presidente, desejar uma boa noite a todos, aí, uma ótima semana. E sempre estamos aí junto, tentando fazer as coisas acontecer, para melhor o nosso município. Boa noite. Obrigado, vereador Jefferson. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Cumprimento aqui
todos que nos acompanham. Nós temos aqui hoje na plateia as defensoras também da causa animal, a Dagali e a Dolores. A Dolores também faz parte do Coral Municipal. Quero, em nome dela, parabenizar todo o coral pela linda festa que foi no sábado. Um parabéns especial ao presidente Márcio e ao maestro Juliano, que foi uma festa linda e emocionou a todos. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Alain, pela tua indicação. A gente sofre com a internet, né? A linha telefônica também nas empresas, bem difícil. Imagina nós lá na contabilidade, fechando folha, e de repente o sol começa a escurecer o céu, a internet já começa a travar. Mas, assim, que bom que, né, tivesse essa iniciativa para a gente correr atrás e poder fazer alguma melhoria nesse sentido. Eu fui também procurada por uma moradora da rua Hercílio Luz. Na segunda lombada, ela falou que abriu um buraco, quebrou umas lajotas e desceu. E ela está bem preocupante ali, de parar um carro e cair ou abrir mais aquele buraco, está bem inseguro. Eles não sabem o que tem ali embaixo, se tem ainda mais terra ou não tem mais nada, ou vai abrir mais. Então, eu queria que a secretária desse uma atenção ali para a rua Hercílio Luz, para os moradores ali, para, né, tem crianças, brincam ali na rua, bicicleta, e pode acontecer um acidente, ver o porquê abriu aquele buraco, né? Com relação ali à Defesa Civil, como é importante os vereadores estarem atuantes e buscando informações para a população. E a população nos procurar, exigir informações nossas para a gente correr atrás. Porque, assim, ficamos preocupados com esses alarmes, né? A gente pode vir, pode não vir, mas a Defesa Civil, o município tem que estar preparado para qualquer situação. E não estamos. Eu senti que não estamos. Então, os dados que nós temos é de 2015, já não reflete a nossa realidade hoje, né? Então, as áreas de risco, material que ele sempre vai trabalhar, então está tudo muito deficiente, e bom que a gente deu uma alfinetada e precisa instigar isso. Eles estão montando o plano de contingência, o GRAC. Então, são coisas que eu vejo que não estavam alinhados. Eles estão agora dando esse pontapé e vamos acompanhar, vamos participar das reuniões e vamos pedir os relatórios para ver como é que vai o andamento de toda essa situação. Com relação ao projeto 016 do ponto de ônibus, eu vejo com uns bons olhos esse projeto, ele não é ruim. Só que tem pontos e pontos no nosso município. Tem pontos que é bem visível, então as empresas podem querer adotar. Agora, os pontos de comunidades mais afastadas, que não têm interesse na publicidade daquele local. Como é que fica nesse projeto? Não tem prazo. Não tem prazo, não tem metas, não tem período de execução, não tem nada. Então, assim, se a empresa não adotar, quanto tempo a prefeitura tem para fazer o ponto de ônibus? Ou nunca vai fazer, se a empresa não adotar? Então, está muito vago esse projeto. Não é que ele não é bom, é que ele falta informação. Então, se o executivo alinhar melhor o projeto, colocar... o executivo vai ser responsável pelos pontos. Se alguma empresa quiser adotar, procure o executivo, faça a solicitação, é diferente. Agora, jogar toda a responsabilidade, adote um ponto de ônibus, e se não adotarem? Vem chuva, vem sol, as crianças precisam, é de utilidade pública, nós precisamos desses pontos. Eu sei que não é de agora, é de tempo já, só que uma hora precisa ser feito, e a população está pedindo. Tem ponto que foi tirado aqui na creche, na frente da Robos ali, e não, né, teve um acidente ali, não foi mais colocado, e a população já pediu, e simplesmente foi arrancado, daí não colocaram mais. Sobre o projeto 017, também meu voto foi contrário, pela situação que nós votamos há pouco tempo, né, a previsão orçamentária para o ano. Então, assim, o planejamento já furou, a gente está em maio, e vem ainda muita coisa, muita despesa pela frente, e se já
deu um furo no financeiro, alguma coisa não bateu as contas, né? Então, por isso que o meu voto foi contrário, e eu não concordo em tirar valores da APAE, da inclusão social, do material escolar, do que ia ser tirado. Então, assim, precisa mais planejamento e mais cuidado com o nosso dinheiro público e mais transparência. Boa noite. Obrigado, vereadora Tatiane. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos assiste em suas casas. Quero agradecer ao Fernando pelas explanações, né, deixar uma sugestão aqui para ele também, em relação à ponte ali na Deli Bauer, ali no seu Lorival Schitz, que é a ponte do Rio das Pedras, que atravessa aqui o nosso centro, para colocar uma régua ali também, que eu acho que, pensando que é o principal rio que faz estrago aqui no centro, se a gente tiver uma leitura antes dessa água chegar aqui no centro, dá tempo de alguma mobilização específica, algum cuidado extra. Agradecer a Aline também. Na semana passada eu pedi uma remoção de galhos lá no Ribeirão Bowman, foi atendido, acho que outros vereadores também já tinham cobrado, então agradecer ela aqui, a toda a equipe lá pela limpeza também. Deixar aqui uma informação importante também, os vereadores da base, o Daniel, o Jefferson, eu, a gente teve cobrando a administração municipal a respeito da faixa de domínio das SC, né? A gente teve uma conversa lá bem importante, onde o próprio prefeito nos passou que já tem um edital de convocação, de contratação praticamente pronto, né? Então, a administração vai lutar pela menor faixa possível de domínio da SC, e vai ter uma também dos rios, né? São duas empresas diferentes que prestam esse serviço, então essa das SC já está bem adiantada, e a do rio vai ser feito posteriormente. Aqui, em relação ao projeto 016, a qual eu votei favorável, talvez seja um dos melhores projetos que essa casa já rejeitou, porque não é obrigação de ninguém adotar um ponto de ônibus, mas aqueles pontos que fossem adotados seriam um gasto a menos para o município, né? É obrigação da prefeitura? Pode ser, mas por que não fazer uma iniciativa público-privada? Então, né, fazer o quê? Fazer o quê? A gente, acho que talvez esse projeto que mais pegou foi o nome, o adotar. Parece que todo mundo achou o adotar estranho, né? Era só, mas enfim, agora foi rejeitado. O projeto 017 também, acho que não foi o primeiro crédito suplementar para a folha salarial que já foi aprovado nessa casa, né? Já teve outros projetos que foram aprovados com o mesmo intuito. A gente teve aqui uma audiência pública antes da sessão, e a Silene deixou bem claro que esses números são do quadrimestre, mas que ao longo do ano eles podem ser ajustados. A gente vê na educação, que é a principal secretaria em número de funcionários, é óbvio que no primeiro quadrimestre não vai estar entregando o número. O 13º, férias, paga no último. Então é óbvio que até no final vai ser entregue esse número. Mas aqui, parabenizar a administração, acho que o que está sendo feito e o que pode estar sendo feito, eles estão fazendo. A gente confia, quando eu falo a gente, né, eu, vereador, confio muito no trabalho que está sendo feito na administração. A gente vai ver que vai ter muito resultado ainda, e que a gente está à disposição. Conversando hoje com o prefeito também, ele mais uma vez deixou aberto aqui as portas a todos os vereadores, as portas de todas as secretarias estão abertas, né, caso tenha alguma dúvida. E no mais, desejar uma boa semana e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Gabriel. Boa noite novamente a todos, vereador, quem está no plenário. Em nome da Maria, que está aqui nos acompanhando, cumprimento as demais pessoas que estão aqui, quem está em suas casas.
Hoje, então, a gente tem uma data bastante importante, que é o Dia da Costureira, o Dia do Trabalhador Rural e o Dia da Indústria. 3 engrenagens motriz que são muito fortes dentro de Agrolândia, né? Então, a gente precisa parabenizá-los, parabenizar todos os empreendedores, né? A gente sabe que a nossa carga tributária no Brasil hoje ela é muito alta, e tem que tirar o chapéu porque o pessoal tem bastante coragem. Reforçar novamente, então, o convite para a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que é amanhã, no Parque da FECOL, como mencionado pela vereadora Lígia, e é o momento das pessoas debaterem, verem o que está acontecendo, verem o que está sendo planejado, e também da sua opinião em relação ao que pode ser melhorado, né? Como a gente sempre comenta, a gente é representante, somos bastante cobrados, mas é importante que as pessoas também, daqui a pouco, participem para entender o processo, o resultado, e dar a sua opinião, né? É um momento de estar trocando ideias e resolver essas questões. Defesa Civil, fiz um convite, então, para o Fernando, né? O Fernando explanou algumas coisas dentro, né, da sua forma de comunicação, e é muito importante, realmente, a atualização do plano de contingência, né, que está defasado, ele comentou aqui, e realmente isso é muito importante para que a gente realmente veja aonde pode ser que tenhamos algum problema um pouco maior, né? O tempo não tem como prever 100%, mas é bom que a administração esteja preocupada, né, nessa questão de uma organização prévia, porque a gente consegue minimizar muitos impactos negativos daqui a pouco, né? E como eu comentei com o próprio Fernando, a gente vai estar, né, nessa cobrança contínua de informação, né, e com certeza ele vai estar atendendo todos os vereadores também, para que a gente passe para a população, que é o que a gente tem, né, de premissa aqui como representante no Legislativo também, né? Ele comentou também a questão ali de que está sendo formado o GRAC, então, como mencionado, a gente precisa dessas atualizações. Sobre a questão, né, da votação de hoje, bastante pertinente, respeito todas as opiniões, com toda certeza, todas embasadas, todos os vereadores embasaram, né, os seus votos contrários, isso é muito importante, isso mostra que nós estamos aqui e nós estudamos o projeto, a gente debate o projeto, isso é importante para que a população saiba, tá? A Câmara ela não acontece só aqui no plenário, ela acontece, né, o dia todo, né, mas a questão mais técnica, né, ela tem as reuniões de comissões, então os projetos são discutidos. Projeto de lei número 016, a gente vai em várias cidades onde as empresas por si só procuram a parte pública para incentivar, para colar sua marca. Daqui a pouco o texto não está bem elaborado, certo? Como mencionado, o projeto não é ruim, o projeto ele é ótimo. A gente vê muita palhaçada hoje, mas vamos se ater aos fatos. Eu acredito muito que as empresas queiram colar o projeto, mas aí é uma via de mão dupla, né? A gente tem que ter a parte da prefeitura, daqui a pouco numa forma diferente de comunicar, né? E as empresas com certeza vão estar adotando, e a palavra real ela é adote sim, porque a empresa vai colar a sua marca. O projeto 017, suplementação, é muito normal dentro da parte pública. É muito normal dentro da parte pública. Respeitando todos os votos também, mas a suplementação, né, de uma pasta para outra, ela vai ser resolvida durante o exercício. O exercício ele começa em janeiro e ele termina em dezembro. Então, óbvio que a parte pública tem que estar atenta a índices e suplementa-se para um lado e depois esse dinheiro retorna, né? Então, isso é muito claro e muito tranquilo para mim, né? Como eu estou presidente, não voto nesse projeto, mas ele é muito tranquilo, né? Eu fui vereador na gestão passada e a gente suplementou vários projetos, bem tranquilo, tá? Não tem nada de anormal, né? O que foi comentado é que está muito próximo, né, do início do ano, onde a gente estuda todo o planejamento, né, através dos números. O projeto 018 da causa animal, eu convido toda a nossa população, leiam esse projeto. Esse projeto ele vem sendo solicitado há muitos anos, certo? Hoje existe muito descaso dentro de Agrolândia, né, em relação ao abandono de animais,
a maltrato de animais, e esse projeto ele vai regulamentar tudo isso. Inclusive, ele vai tocar no bolso de muitas pessoas. E eu pedi para a Aline, que é a secretária responsável, que deixe o número da secretaria como um disque denúncia. Por quê? Tem muitos moradores que nos procuram que são abandonados semanalmente animais. Então, essa pessoa ela vai poder denunciar e vai estar fazendo um papel importante para toda a comunidade. Não é uma questão de querer o mal do próximo. Uma denúncia, nesse caso, ele vem de encontro para inibir as pessoas a não fazerem o errado. Abandono de animal é um crime. Então, que a Aline deixe o número à disposição para que a gente tenha realmente efetividade. O projeto ele é muito bem embasado, ele é um pouco longo, mas ele é importante a leitura, porque ali você vai ter todas as questões de quem tem o seu animal, de quem deixa o seu animal fugir do seu cercado e pode morder alguém que está passando na rua, alguma coisa, a consequência agora ela virá. O projeto foi solicitado, a casa está de acordo, e esse projeto ele vem de encontro à normalização dos animais. Perfeito. E a Aline, qualquer coisa, está à disposição para estar esclarecendo aí mais coisas. No mais, então, seria isso. Uma boa semana a todos. E nada mais havendo a tratar, convoco uma sessão ordinária para o dia 1º de junho, às 18h30, no local de costume. E assim eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite, boa semana a todos.